Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa obra que, olha, ela vira a nossa perspectiva de cabeça para baixo, sabe? Tudo para revelar umas verdades bem profundas sobre a natureza humana. Estamos falando do clássico de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. E a gente já começa com essa pergunta que é bem provocadora e está no centro de tudo. E se o perigo de verdade não estiver naqueles grandes dramas, mas sim nas pequenas e silenciosas escolhas que a gente faz todo santo dia quase sem perceber? Pois é, a genialidade do C.S. Lewis aqui foi em inverter completamente a lógica. Em vez de receber um guia sobre como ser uma pessoa boa, a gente tem acesso a uma correspondência secreta vinda direto, do outro lado. E a estrutura é exatamente essa. De um lado, a gente tem um demônio bem experiente chamado Screwtape, ou Maldanado em algumas traduções, escrevendo cartas para o sobrinho dele, Wormwood, que é um aprendiz. E a missão? Garantir a perdição de um ser humano, que eles tratam como o paciente. No fim, essas cartas acabam se tornando um espelho bem desconfortável das nossas próprias fraquezas. Então, aqui está o ponto crucial da obra. O Screwtape não aconselha o sobrinho a transformar o humano num monstro da noite para o dia. Não, o objetivo é muito mais sutil. É tornar a pessoa morna, distraída, super satisfeita consigo mesma. O perigo real, segundo Lewis, está nessa erosão lenta e gradual do caráter. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada nessa caixa de ferramentas do desvio. O livro detalha umas táticas psicológicas e espirituais que são, para ser sincero, assustadoramente familiares. E a primeira tática é de uma simplicidade que chega a ser genial. O foco não é nem promover o ateísmo, é muito mais simples. É só encher a vida da pessoa com barulho, com tarefas, com preocupações, até que a alma se esvazie por completo. Uma vida cheia de coisas, mas no fundo vazia de sentido. E nem precisa procurar muito para ver isso hoje em dia, né? Aquela rolagem infinita nas redes sociais, a mania de glorificar a agenda lotada que não deixa um minuto para a gente refletir, o barulho constante de notificação, tudo isso serve perfeitamente ao propósito de manter a mente ocupada e o coração, digamos, anestesiado. Essa aqui é uma das ferramentas mais poderosas do arsenal. O orgulho não aparece como uma arrogância descarada. Ele vem disfarçado de uma sutil superioridade moral. A pessoa não se enxerga como má, muito pelo contrário, ela se vê como uma das pessoas de bem, só que, claro, um pouquinho melhor do que as outras ao redor. O mecanismo por trás disso é um truque psicológico brilhante. Usar os defeitos dos outros para anestesiar a própria consciência. Sabe aquele pensamento? Eu posso ter meus defeitos, mas pelo menos não sou como fulano. E pronto. Com essa simples ideia, a necessidade de se autoexaminar e de melhorar simplesmente desaparece. Outro ponto-chave é transformar a fé numa espécie de hobby intelectual. A pessoa pode adorar discutir teologia, filosofia, moralidade, mas nada disso se reflete em ações concretas no dia a dia. A fé vira uma teoria linda, mas que na prática não serve para nada. Bom, analisar o livro é fascinante, mas o poder de verdade dele está no convite que ele nos faz. Usar essas ideias como um espelho para a nossa própria vida. E isso é muito importante de entender. Aquele desconforto que a gente sente ao ler a obra não é para gerar culpa de jeito nenhum. A ideia é criar consciência. O livro funciona como um espelho que apenas nos mostra padrões de comportamento que todos nós, em algum grau, acabamos exibindo. E é aqui que a gente começa a se fazer algumas perguntas importantes. A primeira é sobre distração. Onde será que a rotina, o trabalho ou até o entretenimento podem estar tomando o lugar de coisas mais essenciais? A segunda reflexão vai para os pequenos hábitos. Aquelas ações repetidas que parecem tão neutras, mas que, somadas, definem quem a gente se torna. O que é que estamos praticando todos os dias sem nem pensar? E por fim, a pergunta sobre coerência. Será que existe um abismo entre aquilo em que se acredita e o modo como se vive? As convicções são só um discurso ou elas aparecem nas ações, na paciência, na bondade do dia a dia? Agora, para a gente ir fechando, vamos tentar entender por que décadas depois de ser escrito, esse livro continua tão relevante e tão poderoso. O sucesso do livro, que atravessa gerações, se deve a essa combinação única. É original, é engraçado, é profundo e, acima de tudo, é eficaz. Ele consegue nos desarmar com humor para logo em seguida nos mostrar algumas verdades que talvez de outro jeito a gente não estaria disposto a encarar. E se a gente pudesse resumir tudo, a grande síntese seria esta. A lição mais poderosa não é sobre evitar uma queda espetacular, mas sobre prestar atenção na direção que estamos tomando, passo a passo, em cada pequena decisão.
É ali, no dia a dia, que o destino do nosso caráter é selado. E a gente encerra com esse pensamento. Lewis nos faz rir enquanto desmonta as nossas melhores desculpas. O livro é uma ficção, claro, mas a psicologia que ele revela é absolutamente real. As estratégias do Screwtape são, de fato, perigosamente familiares. E talvez, só talvez, reconhecê-las seja o primeiro grande passo para vencê-la.